E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aqui novamente para mais uma live, né? Tô aqui com a professora Kathleen e com a professora Laís. Espero que vocês estejam bem, estejam animados. Dá uma boa noite aí para Fátima, que já está aí junto com a gente, tá? Uhul. Hoje a gente vai falar sobre questão de infecção sexualmente transmissível, que a gente já falou sobre a questão de anticoncepcional, inclusive foi uma coisa que o tópico dessa live foi uma coisa que vocês pediram na última live, quando a gente falou sobre anticoncepcionais. Então a gente se juntou aqui justamente para poder trazer para vocês essa parte de infecção sexualmente transmissível. Já para poder começar, já para a gente poder falar, antigamente o termo que a gente usava era DST e agora a gente trocou o termo para IST, tudo bem? Houve essa troca desse termo. Essa troca desse termo não foi algo unilateral. Teve a questão do governo, outros países mudando. Foi generalizada essa mudança da questão da nomenclatura. Foi de maneira geral que se mudou tudo isso. Dá uma boa noite aí pro pessoal que também está chegando. Tem a Amanda, tem uma pessoa que está com o nome tá como Dakota Entrega. Dá uma boa noite também. O que acontece? Quando a gente fala da questão de doença sexualmente transmissível, a gente só incluía aqueles fenômenos infecciosos que demonstravam sintomas, que eram sintomáticos. Né? Então, se a gente falasse de uma pessoa que estava contaminada por alguma coisa, mas não demonstrava ter sintomas, a gente não podia falar que era uma doença. Mas a partir do momento que a gente troca para infecção, o que acontece é que a gente deixa de tratar, né? Deixa de falar somente sobre os sintomáticos e também passa a falar sobre os assintomáticos. A gente engloba todo mundo. E aí fica muito mais claro, muito mais óbvio. E aí, aproveitar para vocês, só relembrar, o chat está aberto, vocês podem mandar pergunta à vontade, do jeito que vocês quiserem. O importante é a gente tirar essas dúvidas de vocês. E aí, começando a falar sobre isso, sobre essa ideia, né, de questão de infecção sexualmente transmissível, aí eu jogo a bola aí para Laís e te pergunto, Laís, o que você pode dar de ideia para gente? Uma definição, nas suas palavras, do seu jeito, do que a gente poderia definir uma infecção sexualmente transmissível? Boa, Juan. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço, ao nosso momento. Gente, falar de infecção sexualmente transmissível é falar de infecções que são transmitidas de forma sexual. Então, podem ser por vírus, podem ser por bactérias, pode ser por protozoário, que vão ser transmitidas através da relação sexual. Uhum. Então, como o Juan muito bem falou, nem sempre, às vezes, algumas pessoas podem estar infectadas, mas não estarem doentes. E aí é justamente por isso que é importante que a gente fale e deixe claro que há pessoas que são assintomáticas. E é justamente essas pessoas que vão ser o perigo. Por quê? Porque a gente vai ver hoje que muitas dessas ISTs, elas têm como características feridas na região genital, corrimentos, odores ruins. Então, isso deixa muito claro que aquela pessoa não está legal. Mas quando a pessoa tá tudo ótimo, tá tudo bem, não tem nenhuma coisa, não tem nenhuma ferida, nada estranho acontecendo, parece muito natural e muito certo que aconteça uma relação sexual sem preservativo. Então, isso, uma coisa que a Laís comentou aí muito bem é justamente essa questão do aparecer sintomas, né? E de como os sintomas são característicos. A gente acaba ligando essa ideia, né, de infecção sexualmente transmissível. Geralmente o pessoal pensa logo no HIV. Acaba esquecendo que, na verdade, é uma coisa muito mais ampla do que somente o HIV. Antes da gente continuar, deixa eu só dar uma boa noite pro pessoal que chegou aí. O Leandro, tem a Mônica, a Andréia, a Cristiane, a Ana Lúcia. A boa noite aí para vocês, pessoal. Então, para a gente poder só dar uma continuidade nessa parte, uma coisa que ela pontuou muito bem é a ideia, né, justamente de que os sintomas geralmente são feridas, são corrimentos, é mudança de odor, é alguma característica que vai ficar ali fora do normal, mas você também tem muitos indivíduos que não aparece, não tem essa questão dessa evidência de que está infectado,
né, por alguma infecção sexualmente transmissível. Não chega a ficar tão óbvio assim. A gente tem, claro, vários picos de ISTs durante o ano. A gente tem momentos onde certas infecções são maiores do que as outras. E geralmente está ligado a esse fato de que nem sempre a pessoa vai estar com aquele sintoma visível, vai estar com aquela cara, né? Ninguém anda com a placa por aí na testa falando que está com uma doença dessa, né? Então, já que a gente fala sobre essa questão do que é uma IST, a gente selecionou, pessoal, algumas, tá? A gente vai deixar bem claro que a gente selecionou algumas ISTs para falar, porque não dá para a gente falar de todas, porque a lista é quilométrica. Mas vamos começar por uma que geralmente é a dúvida de vocês e é a que normalmente o papo rende mais. Então, vamos começar logo por ela, que é a questão do HIV. Aí eu jogo a bola para a Kathleen dessa vez. Kathleen, o que você pode falar para mim do que é o HIV, no caso? Então, o HIV é como a gente já tem uma ideia, quem não tem vai ter hoje, vai ter agora com a gente. O HIV é um vírus e ele atinge o nosso sistema imunológico. O que é o nosso sistema imunológico? É o nosso sistema de defesa. Então, ele vai lá destruir células de defesa, os linfócitos, T, CD4, eles destroem os linfócitos, alguns macrófagos também, e impede o seu corpo de combater outros tipos de doenças. Então, o HIV, na verdade, é uma doença, é um vírus que você não, vamos dizer assim, né, de maneira mais simples, você não vai morrer devido ao HIV, você vai ficar debilitado, com o sistema imunológico vulnerável, capaz de ter outras doenças e vir a óbito devido a essas outras doenças. Uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de falar sobre o HIV, e só para reforçar essa questão de IST, que mudou a nomenclatura de infecção de DST para IST, é que em alguns laboratórios que eu trabalhei, eu via muitos casos de pessoas que eram praticamente assintomáticas devido à carga viral estar baixa. E aí o que acontecia? Assintomática. E as pessoas achavam que por não ter nenhum tipo de sintoma, emagrecimento, nenhum tipo de verruguinha, macho-ferida, corrimento, acreditava que aquela pessoa estava saudável. E aí quando ia fazer o exame, na verdade aquela pessoa estava contaminada com o vírus. Então é algo muito importante de se falar, de se estudar, de se principalmente prevenir, né, galera? Isso que você falou, Kathleen, acabou respondendo uma pergunta que a Mônica mandou. Eu vou ler aqui a pergunta dela, mas antes de dar uma boa noite aí pro pessoal que está chegando, tem aí a Eugenice, a Marilene, a Neuzeni, tem a Tamara, tá? A Laiane, a Fabriane, tem o Jean, o Eugênio, a Lidiane, a Fátima e o Eugênio mandou até um comentário abaixo bem legal, tá? Então vamos lá, vamos começar por essa pergunta da Mônica, que ela botou assim: o HIV é o mais perigoso, com risco de morte, ou existe alguma IST mais perigosa? Nesse caso, a gente acaba trazendo uma coisa que a professora Kathleen comentou, que foi: ele não vai levar você ao óbito, mas ele te enfraquece a um ponto aonde outras doenças podem acabar te atacando e levando para a questão do óbito. Não é isso, Laís? É verdade. E aí deixa você fragilizado, né? Como se você se tornasse um grupo de risco para tudo. Você fica muito fragilizado e por conta disso qualquer doença, qualquer gripe ou diarreia, qualquer coisa que seria muito facilmente tratada, acaba virando uma coisa absurda no organismo de uma pessoa que é HIV positivo, que desenvolveu a AIDS, né, no caso, que desenvolveu a doença. Não só está infectado, mas desenvolveu a doença. Então, isso que é bem sério. Eu acho muito arriscado falar sobre o que é... Todo mundo adora perguntar isso, né? O que é mais perigoso, o que é menos perigoso, o que é pior.
É porque parece que a pessoa não tá querendo quer botar numa nenhuma, escala, né? Só que o ideal é nenhuma. Eu espero que nenhuma, né? Mas eu espero que ninguém tenha nada, né? A gente está conversando sobre coisas que acontecem em outros lugares, fora da nossa realidade, não na nossa vida. Por favor. Mas todas são tratáveis, né? A questão do HIV é realmente que é uma doença que não tem cura. E aí, por não ter cura, isso leva a pessoa a ser um paciente em tratamento até o fim da vida. Então, eu acho a situação bem complexa. Uma coisa que é legal que você levantou, Laís, e que muita gente já fica com essa confusão, é que você falou assim, a pessoa ela tá contaminada, mas ela não desenvolveu a doença. Porque as pessoas acham que você ser soro positivo automaticamente significa que você é idético. E coisa que não é verdade. Porque a pessoa que é soro positiva toma o coquetel e reage bem ao tratamento, vamos lembrar que existe a necessidade de se levantar o fato de que nem todo mundo reage bem ao coquetel. Tá legal? Existe uma parcela bem pequena, tá? O coquetel que a gente tem hoje, ele, comparado ao que era de 10 anos, 20 anos atrás, ele, assim, miraculosamente melhor, tá legal? Mas na questão do coquetel... Tem muito tempo, né, com a doença. Isso. Então, assim, existe também a pessoa que não reage legal. Mas quando a pessoa reage legal, ela fica, né, com a doença sob controle, porque na verdade ela fica com a infecção sob controle e não desenvolve a AIDS. Então ela é soro positiva, mas não é aidética. Né? Levanta-se essa bandeira aí para dar um alô pro pessoal. A Eugenice fez um comentário aqui que eu acho bem legal para a gente poder encaixar nessa parte, que ela colocou assim, eu tenho um amigo que é soro positivo e nem parece. Ele toma um coquetel e vive muito bem, porque ainda não se manifestou a doença, ou seja, o sistema imunológico dele, por conta do coquetel, tá forte. É justamente isso, Eugenice. O que rolou é que ele tomando o coquetel, ele tá reagindo bem ao tratamento, e aí o sistema imunológico dele não está sendo afetado, ele está saudável. Vamos lembrar que tem alguns soro positivos que quando fazem acompanhamento direitinho, eles tomam os remédios dele direitinho, tudo perfeito, se der mole, ele tá mais saudável do que a soro negativo. Tá legal? Uma coisa importante, Juan, é que a pessoa, quando tem costume de fazer consultas periódicas ao médico, seja um check-up geral, ou seja urologista, ginecologista, ela tem uma possibilidade maior de ter qualquer doença descoberta logo no começo do seu desenvolvimento. Claro. E aí dá muitas chances de que, no caso de uma doença que tenha cura, que seja curada muito facilmente, sem desenvolver sintomas graves e intensos. E no caso mesmo do HIV, a pessoa começa o tratamento muito cedo. Então, isso é muito importante. Isso até... deixa eu só falar da pergunta da Fátima antes, porque a Fátima perguntou sobre sífilis. Fátima, só vou dar uma segurada na tua pergunta, porque a gente vai falar sobre sífilis, só dá uma seguradinha, tá? Mas isso que você falou da questão de fazer o preventivo é interessante porque, assim, a Andréia, ela colocou uma mensagem aqui falando justamente de algo parecido com isso. Ela colocou que ela deixou de fazer preventivo em um ano, fazer exame preventivo durante um ano. No ano seguinte foi fazer o exame e, por surpresa, descobriu que estava com carcinoma de nível 3. E, por questão de surpresa, acabou precisando fazer a cirurgia, operar o útero, e ela ficou sabendo que isso era devido à questão do HPV, que ela até sentiu vergonha, mas que foi dito que a maioria das mulheres acaba pegando e não percebe, e que realmente é uma realidade, tá, André? Essa questão do HPV, a gente também vai comentar sobre ele, mas é uma doença que às vezes passa muito desapercebida, se não acontecer justamente isso que a Laís acabou de levantar, que é o acompanhamento frequente, tanto dos homens quanto das mulheres. Gente, isso vocês eu gosto são meus de falar alunos. Muito. O que acontece? Fala-se muito de exame preventivo para mulher, mas homem também tem que fazer exame preventivo, tá? Gente, então, os meninos que estão aí nessa live, pelo amor de Deus, comecem a se cuidar, a ir ao médico, a fazer os exames preventivos. Prevenção é para homem e mulher. Por favor, né? Olha, eu bato tanto nessa tecla que eu falo que meus alunos já devem estar assim, de saco cheio, porque eu sempre falo com eles, gente,
leva a menina desde cedo no ginecologista para fazer acompanhamento. Por que não leva os meninos? Existe exame de acompanhamento preventivo. Claro que não é o mesmo exame, mas é exame de acompanhamento de prevenção. Ele é um exame preventivo. É para evitar que a situação fique ruim. E também tem isso para os homens. E o pessoal não tem essa questão, né, de se levantar essa situação, né, de levar os meninos também sobre isso. E aí, uma coisa que é bem legal da questão da HIV, e a gente voltando para o assunto da HIV, que eu acho que é bem legal da gente comentar, é justamente o fato dessas doenças oportunistas. Porque acaba respondendo a pergunta da Mônica, e também tem uma outra pergunta embaixo que ele meio que vai responder junto. Porque uma coisa que a Laís levantou é o fato de que não é o HIV que vai levar a pessoa ao óbito, mas sim as chamadas doenças oportunistas. Né? São aquelas doenças que vão se aproveitar de um estado fragilizado do sistema imunológico da pessoa, né? E vai acabar gerando uma doença mais grave. Isso, inclusive, foi a situação que levou, os soropositivos a serem incluídos no grupo de risco para a questão do coronavírus, pessoal. E a gente falando dessa pandemia atual, né? Um outro ponto que eu acho legal de se comentar é na questão de doação de sangue. Já que uma das maneiras de se pegar HIV é a questão da doação de sangue. Não é isso, Kathleen? Sim, claro. Contato sanguíneo de uma maneira geral, com secreção de uma maneira geral, doação de sangue é uma maneira de você contrair. E outra coisa também, as pessoas acham que é só através do sexo vaginal, mas tem o sexo oral, o sexo anal. Então, tem contato com secreção, tem contato com sangue, pode ter a contaminação ali durante aquele processo. E aí entra em questão, assim, eu acredito que vocês já tenham falado bastante na live de métodos contraceptivos, que precisa ser utilizado e ser utilizado da maneira correta. Claro. Tem pessoas que não sabem utilizar. Então, tem gente que tem tanto medo da doença, ou então de uma gravidez indesejada, que coloca os dois métodos, coloca o contraceptivo masculino, né? O feminino, bota duas camisinhas masculinas. E a feminina. E aí o atrito das duas podem causar um rompimento, e aí tem contato com o sangue e pronto. Além desse contato, tem o contato com a transfusão também, né? Só que a transfusão hoje em dia é bem contaminada. Outra coisa muito importante, né, Juan e Laís? A gente costuma falar nas nossas aulas sobre injetáveis. E aí eu costumo falar com os alunos que na hora de realizar a injeção e injetáveis, precisa ser tudo aberto na hora. Abriu, mostrou para o seu cliente na hora. Por quê? Porque se você não mostra na hora, aquilo lá está na bancada, pode já ter sido utilizado por outra pessoa. Sim. Vai que aquela pessoa tem algum tipo de contaminação no sangue e você vai lá e fica contaminado também. Eu levantei essa questão da doação, porque há pouco tempo a gente teve mudanças na questão dos grupos de risco para doação de sangue. Por isso que eu levantei essa ideia da doação. A Eugenice até perguntou assim, mas o sangue quando é doado, Hemorrio e a FIS não testam a qualidade do sangue? Testam sim, Eugenice. Mas eu quis levantar essa questão porque existe uma coisa chamada grupo de risco, que eu sei, porque você é minha aluna, você e o seu irmão, se não me engano, são meus alunos. Eu sei que vocês trabalham nessa área de laboratório. E o que acontece? A gente tem os chamados de grupos de risco. Os grupos de risco são grupos quando a gente faz uma análise epidemiológica, ou seja, a gente tenta estudar como uma doença se propaga numa população, a gente tenta encontrar aqueles grupos que são maior foco, de contaminação. Então, aquelas pessoas dentro de uma faixa etária que tem um certo estilo de vida, alguma coisa assim, que de um sexo, porque às vezes afeta mais homens do que mulheres, e que é mais propenso a se contaminar por esse tipo de doença. E durante muito tempo, essa questão dos grupos de risco, ela, na verdade, aqui no Brasil, para deixar claro, a gente durante muito tempo usou um padrão de análise de risco muito antiga, agora que foi atualizado.
E esse padrão de análise antiga fazia com que a gente desperdiçasse bastante sangue. Tá? A questão de desperdiçar, que eu digo, não é que se jogava fora o sangue, mas era a questão de não se fazer coleta. Proibição. Porque, vamos ser realistas aqui. Se a gente parar para pensar num grupo de risco que era dos anos 70, dos anos 80, ele não vai ser o mesmo grupo de risco que a gente tem hoje. E era essa a situação que a gente tinha. Os grupos de risco que a gente usava como base para a questão da doação de sangue eram grupos de risco lá dessa época. Porque, aí eu vou jogar a bola para a Laís, para eu também não me estender muito nessa situação. Laís, você sabe, por exemplo, algum grupo de risco que é considerado na questão do HIV atualmente? Você tem algum dado, alguma informação de grupo de risco para HIV? Atualmente, acho que é muito complicado colocar um grupo de risco, né? Mas eu acho que até antigamente colocava-se muito, até pela questão midiática e por algumas pessoas da mídia que tiveram uma exposição muito grande, né? Que era o que o Juan estava falando sobre o caso da proibição no caso de homossexuais, que é completamente... Se o sangue é testado, não faz o menor sentido que haja essa proibição, né? Sim. Inclusive, eu não sei se vocês já doaram sangue, mas... e tá em falta de bastante sangue nessa época, então quem tiver a oportunidade, quem é doador, é uma oportunidade ótima para doar. Então, no momento em que você faz a doação de sangue, você passa por um teste depois, né? Umas perguntas, né? Uma entrevista em papel, em que você responde se você garante se você confia, se você realmente entende que você tem condições de doar sangue, né? Se você está dizendo que realmente que seu sangue realmente é saudável, né? Porque eu acredito que muitas pessoas às vezes vão com a galera, né? No meu caso, eu fui com vários amigos, estão junto ao grupo de amigos. Às vezes a pessoa fica constrangida de não participar daquele momento, né? Mas eu acho que hoje a gente pode falar de picos, de picos no ano, né? Então, carnaval, por exemplo, que é um momento, e aí o grupo de risco naquele momento do carnaval são as pessoas que estão ali, né? Então, no momento, de uma forma geral, aumentou-se muito o número de contágios em pessoas jovens. E não necessariamente numa questão de sexo, homens ou mulheres, mas numa questão da juventude, de uma forma geral, adolescentes, até as pessoas na idade jovem, que estão, por conta dessa falta de... Não sei se eu posso dizer falta de informação, mas eu acho que as pessoas relaxaram tanto que parece ser uma coisa tão distante, uma coisa que não é possível de acontecer, que não vai acontecer comigo, que não vai acontecer com fulano, que ninguém tem mais isso. Parece até que a doença foi erradicada, e as pessoas relaxaram e voltou-se novamente uma onda muito grande de infecção. Então, acho que tem uma galera muito nova por aí que nesses últimos tempos que acabou se infectando. Sabe a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho é que muitas pessoas, e aí quem tem familiares, adolescentes, até jovens, eles têm mais medo de engravidar do que pegar uma IST. E eu acho isso um absurdo. Não que a gravidez indesejada não é legal, claro, não estou desejando, não estou preparada para aquilo, mas a IST é perigosíssima, gente. Então, o preservativo, ele precisa ser utilizado, ele precisa ser... E o posto de saúde, o que me deixa, assim, indignado em alguns momentos, é que tem um posto de saúde, que você pode pegar lá a quantidade que você quiser em determinados postos de saúde e... Poxa, tem YouTube, e no YouTube ensina como se coloca. Então a galera tá meio avoada em relação a isso. A Rosana até colocou assim, falta de informação não, falta de responsabilidade da população. É verdade. Aí levanto uma coisa aí no meio. Já vou deixar claro que não é defender, mas vai parecer que eu estou defendendo. Tá, mas não é defender, já tô querendo deixar claro que eu não estou querendo defender, tá bom? Não, mas olha só, porque a gente percebe que, assim, quando você tem uma determinada doença, e a gente vê isso, por exemplo, com HIV, que assim que ela surge, você tem aquele impacto, aquele choque inicial. E aí, durante muito tempo, o HIV foi preocupação,
justamente porque você não tinha nem coquetel para poder tratar ele. Então as pessoas pegavam HIV, ficavam aidéticas, morria por uma infecção oportunista, por uma doença oportunista, então virava aquela bomba. Veio a produção do coquetel. E aí, com a produção do coquetel, as pessoas que são soropositivas deixaram de ficar aidéticas, porque o coquetel começa a fazer efeito. Então, assim, ainda era preocupante, mas não era o fim do mundo. O coquetel que a gente tem hoje em dia é muito mais eficaz do que os primeiros modelos de coquetéis. Então, é tão mais eficaz que foi o que a gente comentou. A pessoa que é soropositiva, ela leva um estilo de vida bem saudável, justamente por causa do coquetel que ela está tomando. Então, eu acho que como deixou de surgir aquelas informações de choque de mortalidade e de tudo mais, eu acho que as pessoas acabaram perdendo a noção do perigo da doença. Entende? Eu não estou dizendo e que o medo também, né? eu não estou dizendo que Eu acho que o medo ele é que não é importante responsável. Eu não estou querendo dizer que eles não sejam responsáveis. Para mim, eles são responsáveis. O que eu estou querendo dizer é que, assim, quando parou de se falar tanto sobre o risco, o problema, número de mortes e tudo mais, né, e passou a ser uma coisa que, não, eu tenho um amigo que está tomando e ele vive uma vida normal, eu conheço alguém que... Então as pessoas meio que perderam o medo, vamos botar assim, da doença. Eu acho que isso acabou sendo levado a uma situação dessa. Entende? Ainda mais que, assim, quando você lembra que a pessoa que é soropositiva toma os remedinhos do coquetel dela, ela pode ter filhos saudáveis, sem HIV. Ela pode ter os filhos dela saudáveis. Ela pode ter uma relação e não contaminar o parceiro ou a parceira. Né? Então, assim, quando levanta esse tipo de coisa, eu acho que fez com que muita gente perdesse o medo, tá, dessa situação. Então, como perdeu o medo, eu acho que também diminuiu a preocupação em relação a isso. Me perdoem de fazer uma comparação dessa, mas para mim é a mesma situação que a gente está com a questão do coronavírus. Eu estava pensando nisso. Muita gente, no início, desesperada porque estava morrendo, porque estava assim, porque estava assado. E aí começa a pipocar informação, e a gente sabe que é informação errada. De tudo quanto é lado sobre, trata desse jeito, faz assim, faz assado. Eu conheço fulano que pegou e não teve nada. O medo da morte ou de uma sequela acaba. E aí as pessoas deixam de ter medo de se cuidar por causa daquilo dali. Entendeu? Deixa de se precaver com aquilo dali. Eu acho que também rolou um pouquinho disso, vamos botar uma situação dessa. Entende? Houve mais dessa situação para mim. Não vou dizer que não seja errado que as pessoas não estejam usando. A Catherine disse muito bem, tem YouTube, tem tudo por aí informando. Pode no postinho pegar a caixa de preservativo e tá ótimo. Mas quando não se tem medo de algo, a pessoa também não procura evitar aquele algo, vamos botar assim. Pelo menos dá essa sensação, né? Mas na questão da doação de sangue, para a gente voltar, a Laís falou bem sobre a questão da doação por homossexuais. A questão da doação por homossexuais ter sido proibida durante tanto tempo é porque no início da contaminação por HIV, as primeiras pessoas que buscavam tratamento ou eram pessoas que trabalhavam com questão de sexo, então garotos e garotas de programa, e os homossexuais. Então a doença foi taxada na época como uma doença que só afetava homossexuais e pessoas que tinham um estilo de vida mais livre, vamos colocar assim. Então, durante muito tempo ficou essa proibição. Só que a gente tem teste hoje em dia, como a Kathleen falou muito bem, a Laís falou muito bem, a gente tem como testar hoje em dia, então não tem o porquê de se ter esse tipo de coisa, né? Vamos lá, então para a gente poder continuar, a gente pode falar agora da questão da gonorreia, né? E gonorreia, gente, eu vou falar para vocês. Na época que eu trabalhei né? Em hospital, olha, foi assim, desesperador, vocês não estão entendendo. Eu tenho cada história para contar para vocês por causa disso, que vocês não estão entendendo a situação. Então vamos lá. Kathleen, fala para mim, o que a gente pode dar de resumão sobre o que é gonorreia de maneira geral? Então, como a gente já havia falado, exame preventivo é para homens e mulheres. Então, gonorreia, ela pode acometer
homens e mulheres através do contato vaginal, através do contato anal, através do contato oral, sem uso de preservativos, e aí os sintomas podem aparecer depois de 24 horas, ou depois de 5 dias, depois da relação sexual desprotegida. Sim. A doença ela pode ser transmitida também através da gravidez, e ela é caracterizada por um muco, vamos dizer assim, agora não entendi a palavra, corrimento, exatamente. Por um corrimento. E eu já vi casos de corrimentos ser tão assim purulento, de grudar nas roupas da pessoa, nas roupas íntimas da pessoa. De tão forte que era o corrimento. Inclusive, se passar da mãe para a criança durante a gravidez, pode levar a criança a ter sequelas, a cegueira. Então, é uma doença que precisa ser atenta, a gente precisa ficar atento a essa doença. Outra coisa, gonorreia é causada por bactéria. Então, o tratamento é com antibiótico e tem cura. Gente. Só uma coisinha pra gente voltar só no papo da HIV, porque surgiu 2 perguntas que eu acho legal da gente poder falar. Que uma era a questão de que era verdade se, em média, a pessoa com HIV ela demorava 10 anos para surgir algum sintoma. E aí, gente, só para falar uma coisa para vocês. Janela imunológica, que é esse período que a pessoa ela fica sem sintomas, na questão do HIV, porque a janela imunológica é diferente de doença para doença, pessoa para pessoa. Tá? Você tem pessoas que desenvolvem sintomas já no comecinho, você tem pessoas que ficam décadas contaminadas sem demonstrar sintoma, tá legal? É de pessoa para pessoa. Então não posso falar para você que em média 10 anos, se eu tenho uma pessoa que em 2 semanas, uma semana aparece um sintoma e outra que aparece um monte de sintomas só daqui a 40 anos, vamos botar assim, tá? Tem essa questão. O outro é se descoberta logo no início, se pode ter cura o HIV. Não, tá? Contaminado, uma vez contaminado, não. O que a gente tem, tá? Só para poder responder a pergunta da Tamara, é que se você tem uma contaminação que a gente chama de contaminação acidental, que geralmente é aquela contaminação que rola por questão de estupro, tá? Ou então quando você tem casos onde teve uma época que tinha gente que estava espetando os outros na rua com agulha contaminada, né? E você, eu tenho a mesma reação que você, Laís, exatamente a mesma reação. A pessoa ela vai para o hospital, ela tem que ficar tomando coquetel durante 6 meses direto para tentar evitar de pegar o HIV. Mesmo assim, não é certeza de que ela vai evitar a contaminação. Tá? Eu conheço gente que aconteceu isso de ser espetado na rua, tomou coquetel durante 6 meses direto, coquetel forte pra caramba, porque não, é uma versão mais forte do coquetel comum que a pessoa toma, a pessoa que é soropositiva toma, e não pegou nada. Eu também conheço gente que aconteceu e ficou soropositiva, tá? Então nem isso a gente pode acabar determinando. Outra coisa também que é bom ter cuidado por exemplo, eu estou manuseando, estou tratando, estou coletando sangue de uma pessoa que é soro positivo. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Dentista, por exemplo, está manuseando lá o dente. Eu já estive no laboratório e já peguei uma dentista aos prantos. Por quê? Porque ela estava manuseando o dente, né, do paciente, que era soro positivo, e ela acabou sofrendo um acidente com o sangue daquele paciente. E aí ela estava lá no laboratório correndo, tentando fazer os exames e tomando coquetel, começando o coquetel, porque pode acontecer também desses acidentes acontecerem. Tá? Eu falo muito também pro pessoal em primeiros socorros, por isso que eu falo pro pessoal, gente, você vai tentar socorrer alguém, tá, por causa de um acidente, você tem que considerar que a pessoa tem todas as doenças infecto-contagiosas do planeta. O cara, ao mesmo tempo, você pensa que ele tem que ter tudo. Ele tem que ter hepatite, ele tem que ter HIV, tem que ter tudo. E aí você se protege todo do melhor jeito que você puder.
Isso aí. Mas uma coisa que é legal, a gente voltando para o assunto, né, da gonorreia, é porque teve alguém, deixa eu ver aqui, que mandou uma pergunta sobre a questão do nome da gonorreia. Cadê? Que eu estou procurando aqui por causa da mensagem. O Luiz Henrique perguntou sobre a questão do nome da gonorreia quando a gente fala no caso, dentro da área da medicina. Quando a gente fala dentro da área da medicina, tá? Gonorreia a gente também pode chamar de blenorragia. Tá? Não é necessariamente obrigado a você chamar de blenorragia ou de uretrite gonocócica, ou você pode falar que tá, mesmo gonorreia e a pessoa já vai entender. Isso até mesmo quando a gente trabalha em hospital, na região do hospital, a gente costuma usar, tá, o nome, geralmente os nomes mais populares, justamente para a pessoa poder entender. Na questão do corrimento que a Catherine falou, eu conheci um caso de uma pessoa que teve e que ela era um rapaz. Ele precisou comprar durante muito tempo, durante o tratamento, tá, dele. Ele precisou comprar absorvente íntimo feminino. Ele comprava o absorvente, aquele noturno, extra, max, não sei o que, blá, 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 para poder enrolar o pênis dele, porque o fluido era tão grande, o corrimento era tão grande, que se não tivesse nada do tipo, ele ia ficar completamente sujo direto. Você tem uma ideia. A Roberta perguntou aqui, a gonorreia aparece com quanto tempo depois de uma relação sexual? E na mulher, já ouvi dizer que na mulher demora mais a aparecer. Então, na questão da gonorreia, o tempo para aparecer, gente, é a mesma coisa que eu vou responder que eu falei do HIV. A gente não pode falar de um tempo exato, porque depende do organismo da pessoa. Geralmente a janela imunológica é 7 dias, independente de ser homem ou de ser mulher. Tudo bem? Tem essa janelinha aí em relação a isso. Tá legal? Então fiquem tranquilos nesse caso, assim, de você querer se preocupar com o dia, porque você não tem que se preocupar com o período de aparecer sintomas, você tem que se preocupar de não pegar. É isso que você tem que se preocupar, tá? Exatamente. Né? Mas vamos lá, então, para a gente poder continuar. A Catherine falou sobre essa questão da transmissão vertical, que é a transmissão durante o parto, né? Essa questão de pegar. Mas também tem como você pegar a gonorreia, também emprestando material, a questão de uma toalha emprestada, né, roupa íntima, principalmente, né? Mas uma coisa que o pessoal durante muito tempo não se ligou é que a gonorreia também passa por beijo. Eu não sei se vocês já chegaram, questão de época de laboratório, já chegaram a ver. Eu lembro da época de micareta. Eu tô falando como se eu tivesse 80 anos aqui agora, tá? Mas eu lembro da época de micareta, que o pessoal tinha aquela mania de beija um, beija dois, beija mil. E aí, na época no hospital, chegava-se um monte que a gente fala que é um esfregaço bucal, pra gente poder fazer análise, e era só gonorreia. Uma atrás da outra. Chegava uma hora que você já tava de saco cheio, porque você já pegava a plaquinha, já falou assim, gonorreia, pegava outra plaquinha, gonorreia, pegava outra plaquinha, porque o pessoal pega, e gonorreia na boca demora a aparecer os sintomas, geralmente 7 dias. Né, até a média de janela imunológica. Então, imagina só naquela época a questão do pessoal, né, naquela doideira de micareta em relação a isso. Mas, Laís, gonorreia tem cura ou ela não tem cura igual como é na questão do HIV? Tem sim. É feito tratamento, né, com antibióticos. É uma bactéria, né? Então é feito um tratamento e vai se observando a reação do paciente a esse tratamento, até que haja de fato, os antibióticos eles vão agir, eles não são um tratamento paliativo, né? O antibiótico de fato ele vai agir matando as bactérias. Então tem sim. Mas não é por isso que é para as pessoas ficarem descuidadas, né? Eu tenho medo de falar essas coisas, aí parece, eu imagino as pessoas assistindo assim, não Então tem remédio. Dane-se se vai ficar saindo uma secreção igual a pus lá embaixo durante pelo menos 20 dias de tratamento. Né, é agressiva e é uma coisa que tem, enfim, é uma coisa constrangedora. Acaba sendo também um tratamento, um acompanhamento invasivo, porque você não, né? A pessoa, né? Paciente, paciente, você não, paciente.
É, precisa se expor, então é uma situação que pode ser evitada de uma forma muito simples, que é o uso do preservativo. E aí você vê que, assim, por mais que o tratamento seja bobo, você ainda tem risco, porque, assim, no caso da criança, sequela na criança se ela pega a conjuntivite gonorreica, né, ou gonocócica, que você preferir chamar, pega na vista, né, a chance de dela ficar cega é altíssima, é absurdamente alta. Se a gente fala, né, do adulto, o adulto ele pode acabar, tanto o homem quanto a mulher pode acabar ficando estéril, e a infecção também pode sair de controle e você tem uma infecção generalizada partindo de uma IST. Você tem casos de gonorreia que a pessoa trata, tá crente que está livre de gonorreia, descobre que a gonorreia afetou o coração, porque a gonorreia também pode afetar o coração, gente. E aí o tratamento demora muito mais, na maioria das vezes você acaba precisando de transplante cardíaco. Olha só, por causa porque você foi pão duro e não quis usar uma camisinha, tá? Que, aliás, o pacotinho você pega lá no posto de graça, não dá nem pra reclamar de ser pão duro. Me dá revolta isso, gente, não dá certo não. A gente começa a falar essas coisas e chega a dar raiva, tá? E aí você vê que as sequelas são... as sequelas são graves, é coisa tão boba de tratar que eu digo assim no sentido de evitar. É tão boba de evitar e o pessoal não se preocupa com isso. É muito estranho você ver que o pessoal valoriza muito mais a questão daquele momento do que da saúde a longo prazo, porque você pode afetar a saúde de maneira grave, né? E claro que você também tem a questão de comorbidades. Teve alguém que perguntou sobre a questão da gonorreia com HIV. Você imagina só, você já é soro positivo, seu sistema imunológico está fraco, entra uma infecção bacteriana severa como gonorreia, imagina o estado que você vai ficar. Né? É complicado, né, gente? Então, vamos só lembrar que a questão de usar preservativo não é só o homem que tem que pensar, a mulher também tem que pensar, os dois têm que pensar. Tem pra mulher também, ó. E não é vergonha nenhuma as meninas andarem carregando um preservativo, que se tiver uma relação sexual, elas estão ali para se proteger também. Vamos lembrar disso, tá? Exatamente. Vamos lá. Aí vem uma questão legal aqui, porque mandaram agora, foi uma pessoa que até... Na verdade, essa pergunta já apareceu 3 vezes. E a gente acaba voltando pro HIV. Por isso que eu falei que a gente queria voltar a falar do HIV primeiro, porque ele é o que acaba rendendo mais. A questão do PrEP. Vocês já ouviram falar do PrEP, meninas? Que a gente chama de profilaxia de pré-exposição. Já chegaram a ouvir? Sim, já. É porque dependendo do lugar usa uma sigla diferente. De repente vocês já ouviram com outra sigla. Já chegaram a ouvir isso? Tem o PrEP e tem o outro também, não é, Juan? Oi? É o PrEP e o outro também, que eu não sei, não me recordo agora. É porque a sigla depende muito. Aqui no Brasil a gente está usando mais PrEP como sigla. O remédio que a gente está usando aqui no Brasil, que na verdade ainda está por autorização, né, para ser distribuído pelo SUS, é o Truvada, que é o remédio que está sendo usado. Mas se a gente for usar de nome, a gente chama de profilaxia de pré-exposição. Seria nada mais do que um remedinho que você toma, seria igual um anticoncepcional, você toma um comprimidinho por dia, e que ele diminuiria a chance de você pegar HIV, tá, a menos de 1%. De você pegar HIV no sexo desprotegido. Mas vamos lembrar, gente, que é uma coisa que eu falo bastante. Vamos lembrar que, primeiro, PrEP só protege contra HIV. E você tem que tomar direitinho, todo dia, no mesmo horário. Se você não tomar no horário correto, já era, tá? E tem que tomar ali regradinho. Segundo, é só para HIV. Terceiro, menos que 1% não é zero. Não aposta com a natureza, que toda vez que a gente tenta ir contra a natureza, a gente tá uma voadora. Né? Então, por exemplo, no caso de um casal, né, eu acho super relevante, né? Um casal que mantém ali vários níveis de proteção, então sim, a pessoa que é soropositiva está se cuidando, eles usam preservativo, uma baixa taxa, mas assim, por uma questão de precaução, sim, é um avanço absurdo, né? O que me incomoda, não é que me incomoda, mas é que me deixa assustada, é que
existem soluções mais simples para essa situação, mas eu consigo ver o uso desse tipo de medicação, né, em situações de risco. No caso, por exemplo, de pessoas em situação de risco. Então, se a gente pensar, por exemplo, em outros países em que as mulheres não têm o direito as mulheres, né, mais as mulheres não têm o direito do divórcio, em que tem casos de violência, Estupro marital. Isso aí, para mim, eu enxergo esse medicamento, sim, como um super avanço. Esse medicamento, ele foi desenvolvido, eu li a pesquisa dele, tá? Eu li o documento de pesquisa original dele. A ideia dele era ser focado, o grupo de foco dele eram casais, que a gente chama eu esqueci o nome que se dá agora, em relação ao resultado, mas é quando um é positivo e o outro é negativo. Que eles querem ter um filho, e aí a pessoa que é soronegativa usa esse remédio para poder não pegar o HIV do parceiro e eles poderem ter um filho, né? A questão depois com o tempo, ele foi abrangido para as pessoas que eles chamam que são as pessoas do principal grupo de risco, que são pessoas que trabalham com a questão de sexo. Então, a garotas de programa, né? E foi para eles porque eles são principais grupos de risco, eles têm a questão de a chance de contaminação muito alta. Só que você também tem pessoas que podem querer tomar por si próprio para querer prevenir. Mas mesmo assim, gente, ele tem uma taxa de prevenção muito boa, mas não se compara com a camisinha. Tá? Então, não tenta pensar que ele vai ser uma escapatória. Ele, na verdade, a ideia dele original era essa, naqueles casais, né, que um queria ter filho, o casal queria ter filho, um é positivo, o outro é negativo e precisava de um apoio extra aí para poder ter essa criança, fazer essa criança nascer aí no meio, né? Então tem bastante disso. Bom, mas vamos lá, vamos voltar então na questão lá da gonorreia. Uma coisa que eu acho importante de falar, que eu tinha até começado a questão lá da micareta, que fica aquela época que o pessoal tava no beija 1, beija 2, beija 1000, que era muito exame de gonorreia que teve, e eu lembro de um caso que foi muito chocante, que foi uma menina que ela deu entrada no hospital porque ela, na verdade, estavam suspeitando que ela teve alguma coisa que diminuiu a imunidade dela, porque o caso avançou muito rápido, né? Fizeram um teste de HIV, ela era soronegativa, eles confirmaram que foi alguma outra coisa. Eu não sei o final da história, tá? Porque ela não ficava próxima do meu setor lá. E que a infecção na boca dela de gonorreia foi tão brava que ela tinha que ficar cuspindo a saliva, ela não podia engolir, era para evitar dela cuspir, porque era uma goma branca, a secreção, né, a purulenta, era uma goma branca que ela precisava cuspir, e o cheiro você sentia do corredor. O cheiro da boca dela você sentia do corredor. Eu lembro, tem um amigo meu, que é médico, o Eduardo Souza, e ele cuidou dela e falou assim, ele já está acostumado com cheiro, com um monte de coisa que médico lida no hospital, do dia a dia, e a primeira vez que ele atendeu ela, foi que ele se segurou muito, e assim que ele saiu do quarto, ele foi pro primeiro lixeiro e vomitou. Porque não aguentou em relação ao cheiro. Que situação. E coisa, gente, que você vê, transmite também pelo beijo. Né? Não é só a relação sexual, foi transmitido pelo beijo. Tá? Então eu sei que parece que eu tô jogando um balde de água gelada aí, falando pra pessoa assim, não namora, não fica com ninguém não. Mas, gente, é diferente você pensar de você ficar com alguém e de você ir pra uma festa igual se tinha da micareta e a pessoa saía colecionando beijos ali na micareta e, no final das contas, praticamente toda a micareta já tinha se beijado. E aí a taxa, a chance de infecção é absurdamente alta. Tá? Eu lembro da época que eu estava recém-formado e também peguei um pedaço da minha faculdade, que o pessoal voltava de micareta falando que tinha beijado 40, 50 e não sei o que, e imagina só como que não era questão de transmissão ali dentro, era muito mais fácil de transmitir. Muito complicado. Por favor, né? Então, vamos só lembrar disso. Vamos lá.
E aí a gente também tem a questão da sífilis, que aí vem pergunta que o pessoal já fez da questão de sífilis, né? Que o pessoal se Já. preocupa muito com a questão. Lembra que tinham feito uma pergunta lá no começo sobre sífilis? E Uhum. aí eu pergunto, jogo essa bola para a Laís. Laís, sífilis, o que você pode falar de sífilis pra gente? A sífilis também é causada por uma bactéria. Uhum, E a parte complexa dela é que ela tem alguns estágios, né? Então, ela tem estágio primário, estágio secundário, e uhum, aí, que no caso do estágio secundário, ele tem uma possibilidade maior de transmissão, né? Como se a carga das bactérias, né? A quantidade de bactérias aumenta, então, consequentemente, tem uma maior probabilidade de transmitir a doença. Ela também pode ser transmitida na gestação, né? No caso, no parto. Por isso que é tão importante o acompanhamento pré-natal, não só em casos dessas doenças, mas em qualquer caso. Eu estava falando isso hoje de manhã. Então, uhum. tem doenças, tem pequenos probleminhas que podem ser descobertos muito cedo na gravidez, então é essencial que o acompanhamento ele seja feito à risca. E aí tem geralmente, né, quando ocorre a infecção, o paciente, né, ele acaba tendo uma ferida no local em que houve a exposição à bactéria, né, no local em que a bactéria ela encontrou uma porta de entrada. Essa ferida ela é dolorida? Então, uma característica, né, é que nem todas essas feridas elas coçam, mas elas doem. Sim. Então, algumas manchas, inclusive, podem surgir e manchinhas assim aleatórias que elas vão doer, mas que elas não vão coçar. Então, é importante ficar atento a qualquer alteração no organismo. Então, só para responder uma pergunta que a Eugenice mandou aqui, que ela falou assim, na época de Uhum. micareta também tem a doença do beijo, que é a mononucleose, perdão. Ela é considerada IST? Então, mononucleose não é considerada IST, tá? Porque não acontece transmissão dela, a gente não tem registro. Na verdade, a gente tem registro, mas foi um caso muito especial dela, da questão de transmissão por via sexual. A transmissão dela acontece mesmo pela questão da saliva, tanto que ela é conhecida como doença ou febre do beijo, tá? Mas ela acaba não entrando na lista de infecção sexualmente transmissível, tá bom? Mas vamos lá. Então você falou sobre essa questão dessas feridas que aparecem no lugar, né? E que algumas têm a questão de coceira, outras não coçam, né? Mas você também chegou a comentar sobre a questão de estágio. Que a sífilis tem estágio primário, tem estágio secundário e estágio terciário. Aí eu jogo a bola para Catherine agora. Catherine, nessa questão desses estágios, tem alguma diferença de sintoma de um estágio para o outro, de estágio primário para secundário, secundário para terciário? Tem diferença nesses sintomas? Tem algum risco maior, alguma coisa assim? Então, em relação ao risco, que é o que me chama mais atenção, Uhum. o risco terciário, se eu não me engano, é o risco onde você tem menos chance de contrair, na verdade, de doar, vamos dizer assim, de Passar. transmitir aquela Uhum. doença para a pessoa. E no risco primário e secundário é o que você tem mais chance. Sim. E na questão de sintoma, a gente sabe que tem algumas mudançazinhas aí no sintoma, né? A gente sabe, por exemplo, quando passa da primária para a secundária, a questão daquelas feridas que antes eram localizadas na região genital se espalham pelo corpo. Você passa a ter ferida pelo corpo todo, né? E quando vai para a terciária, as feridas aparecem bem maiores, inclusive até algumas são deformantes, se eu não me engano, não é isso, meninas? Pode causar deformação grave, deformação severa. E também pode afetar, vai afetar diretamente o cérebro. Inclusive, tem um episódio que eu acho bem legal. Não sei se vocês já viram, meninas. E eu recomendo pro pessoal aí do Dr. House. Eu não lembro qual que é. Eu vi episódio, eu acho que é da segunda temporada. Que tem É o de uma senhora. Isso, tem uma senhorinha. É uma senhora. Que ela é toda Bem senhora foguenta. mesmo. Ela toda foguenta com House, com os outros médicos novinhos. Toda de apertar a bunda deles, aquela coisa toda. Tá? Mas assim, bem coroinha, coroinha, coroinha. Sabe aquela vovozinha de filme que você olha e você fala assim, que você imagina aquela vovó de filme? Mas assim, com fogo enlouquecedor. E aí, no início todo mundo achava que era por brincadeira dela, aquela coisa toda, quando vai fazer o exame,
descobre que na verdade era sífilis que tinha causado um dano no cérebro dela e tinha deixado ela mais alegre, vamos pensar desse jeito aí. E olha, eu recomendo muito o pessoal assistir o episódio dela. Eu vou procurar depois e aí eu passo pro pessoal a lista certinho qualquer temporada, com episódios para vocês poderem assistir. Mas é muito maneiro porque, assim, pegaram para representar nela justamente o dano neurológico. Ela não tinha nenhuma aparência de ferida, de nada disso. Que ela foi um caso onde a doença ficou dormente durante décadas, tá? E acabou só aparecendo na velhice. Mas foi engraçado que o principal sintoma da mudança dela por afetar o cérebro foi a questão de libido, de desejo sexual. Fez ela ficar toda foguenta com os médicos. Era muito engraçado que os médicos, coitados, os auxiliares dele, né? Novos, e ela apertando bunda deles, aquela coisa toda com fogo neles. A pessoa tá brincando, toda assanhada essa vovó. Eu acho que é o episódio 8 da primeira temporada. Episódio Depois 8 da vocês primeira confiram. temporada. Mas sim. aí já dá pro pessoal poder saber. Que quando ela chega no consultório, né? Ela fala assim, eu estou ótima. Ué, mas você veio que você está ótima. Eu estou ótima. E é muito curioso mesmo o quanto que uma infecção ela pode gerar sintomas que não parecem sintomas. Exatamente, não parecem sintomas. Que não parecem sintomas e que muitas vezes não podem não indicar uma coisa até leve, pode indicar uma coisa bem séria que pode ser bem severa. E aí, no caso... Libido, gente. Libido, aumento de libido. E fez com que descobrisse que era um problema desse. Olha só. E uma coisa interessante que esse episódio me lembra é que a doença, a sífilis, ela tem uma fase latente, que é uma fase sem sintomas. Então, no caso dessa senhorinha, olha quanto tempo, e ela falou que ela já era viúva há bastante tempo. Então, olha quanto tempo ela não teve uma exposição, né? Quanto tempo ela não teve uma relação sexual, e mesmo assim, ela não tinha tido, ou se teve, foram sintomas tão comuns, uma manchinha, uma feridinha, que ela deixou passar. E ela ignorou, e depois o sintoma passou, e ela ficou tranquila, e nada aconteceu. Então, isso que é o arriscado, porque nesse tempo de latência, a pessoa está tendo uma vida normal, está tendo parceiros e parceiras, e está transmitindo, e pode estar, né, transmitindo a doença. E aí a gente joga para a gravidez de novo, está tendo uma vida normal, e ali está planejando aumentar a família, e pode ter, o que era para ser um sonho, uma coisa super legal, pode ser uma coisa muito tensa, por conta de um não acompanhamento médico, ou mesmo não estar se acompanhando, se observando, analisando seus próprios sintomas, anotando aquilo que está acontecendo com o seu corpo. É por isso que no pré-natal eles pedem, né? Sífilis, HIV, hepatite, porque muitas das vezes são assintomáticas e a pessoa não sabe se ela tem, se ela não tem. Aí nasce um bebezinho, que eu já pude ter contato, né? Nasce um bebezinho com sífilis, já tendo que fazer a administração de Vesentacil já desde pequenininho. Imagina, a gente já sofre com esse antibiótico. Que vamos só lembrar para o pessoal que o tratamento que a gente tem para sífilis hoje é Benzetacil. São várias injeções de Benzetacil durante meses, tá legal? Não é uma, não é duas, são várias durante meses. Você que vai com aquela dor de garganta, te dá uma Benzetacil e você fica um mês chorando, imagina só. Gente, mas isso daí é legal porque... Legal não, porque dói, né, gente? Vamos ser aqui. Mas é porque assim, o pessoal fica mais preocupado com o tratamento que com a doença, né? Porque você fala assim, não, você vai ter que tomar 2 Benzetacils por dia durante 4 meses, durante 5 meses. Gente, imagina, né? A dor que não vai ser... Você imagina isso no caso de um neném, né? Que até que você comentou, uma criança, nenenzinho, tomando um monte de Benzetacil. Coitado da criança. Tadinha da criança. Né? E uma coisa que o Eugênio levantou,
E que é legal que ele botou assim, Dom Pedro passou pelo mesmo problema, pela questão da sífilis, né? E isso é legal de se falar porque, assim, ela é uma doença bacteriana, assim como a gonorreia. E ela é uma doença que só passou a ter tratamento na era da medicina moderna. Vamos lembrar, pessoal, a gente fala isso lá no módulo de atendente de farmácia, quando a gente fala lá sobre antibiótico, né? Que antibiótico só foi descoberto em 1928, lá pelo Alexander Fleming, que foi por acidente, aquela coisa toda. Então vamos lembrar que esse tratamento é de 1928 para cá. Antes disso, você não tinha como tratar e a pessoa sofria danos irreversíveis. Falecia por causa de sífilis. Tá legal? É muito, muito tenso. Imagina uma coisa que eu não o pessoal falando, cheguei a trincar por causa da apresentação. Foi que eu já escutei casos de pessoas que tiveram sífilis. Sim. E que ficaram curadas da sífilis, porque, como a Laís falou, ela pode se manifestar depois de muito tempo, então elas ficaram curadas da sífilis porque tomaram antibióticos durante um período do tempo delas. Então elas se curaram da sífilis sem nem saber que tiveram a doença. Olha aí. E aí você. Mas olha só, uma sorte, isso daí, né? não. Oi? Foi uma sorte. Uma sorte. Mas isso daí não é tão interessante porque ela não soube que teve a doença, ela ficou curada porque tomou antibiótico, porém ela transmitiu para muitas pessoas, né? Durante as relações. Isso da questão que você também levantou, que é da questão do neném, e o neném tem que tomar essa benzetacil porque ele deu sorte de sobreviver, né? Que a gente sabe que a sífilis congênita, que é a transmissão vertical, a chance de gerar um aborto é violenta. Então, assim, o neném deu a sorte de sobreviver, ainda vai ter que tomar benzetacil. Coitada da criança, né? É a guerra que a criança vai. A Fátima perguntou, mas só pega pelo sexo a questão da sífilis? E aí? O que vocês podem falar, meninas, da questão da contaminação por sífilis? A gente sabe que tem essa contaminação porque, óbvio, é uma infecção sexualmente transmissível. Mas ela tem alguma outra maneira de pegar? Quem vai poder jogar aí? Quem vai poder responder aí? Vai aí, Kathleen. Vai. Fala aí. Então, além do parto, que a gente já falou, tem a questão do contato, né, direto com a ferida. Então, é bem complicado essa questão também. Por isso que o que o Juan falou de primeiros socorros, aprendi a fazer um curativo. Vou lá e vou meter a mão no curativo e vou fazer. Claro que não, você tem que supor que a pessoa tenha todas as doenças. Bota luva. Eu tô pensando, bota luva, porque... Olha, mas você tem que pensar, não é só pelo sexo, você tem a transmissão com contato direto, tem caso de transfusão, compartilhamento de objeto perfurocortante, tem um monte de coisa. Só que essa questão... É só ter contato com o sangue contaminado. Isso é secreção. A gente coloca isso. Uma coisa que é interessante também de se falar, e que não é um caso muito comum, mas também acontece com sífilis, é a pessoa ter gengivorragia, ter hemorragia na gengiva, por causa da infecção, porque lembra que pode dar ferida, gente, em qualquer lugar do corpo, inclusive dentro da boca, da mucosa da boca, e aí a pessoa começa a sangrar pra caramba, tá? Sangra bastante. É bem agressivo. Né? Vamos lá, então a gente prosseguindo, a gente já falou da questão, né, do HIV, a gente já falou da gonorreia, falou da sífilis, vamos falar da cândida, porque inclusive a gente também já teve pergunta em relação à candidíase. E aí vem aquela questão, a candidíase, que vou repetir a pergunta que falaram, a candidíase é uma infecção sexualmente transmissível? Você só pega por questão de contaminação por sexo, gente? E aí, meninas? Vou jogar a bola para a Laís, que a Kathleen respondeu a última. Fala aí, Laís. Então, o Cândida é um fungo. E é um fungo muito bonito, muito belo, que está ali naturalmente na flora vaginal feminina. Então, peraí, é normal ter na flora vaginal? É normal. Vamos levantar isso. Olha só, a gente tem bactéria no corpo inteiro. Por isso que, assim, e essas bactérias, elas fazem bem pra gente. Então, por isso que o uso de antibiótico,
o uso de sabonetes bactericidas, tudo isso tem que ser muito equilibrado no nosso organismo, porque da quantidade de bactérias que existem, as que causam doenças, olha só. Sim. A gente já falou isso em outra live, mas eu vou falar de novo. Então, a gente tem bactérias que estão lá na nossa flora intestinal. Então, lembrando do Yakult, lactobacillus, lembrando de uma série de medicamentos e de comidas, né, de iogurtes que a gente pode tomar para ajudar o nosso intestino, que tem a participação de bactérias, então, e de fungos também. Então, a gente tem uma série de micro... Olá, acho que ela deu uma travadinha. Caiu, acho que caiu a dela. Acho que caiu a dela. Vamos lá. Mas então, essa questão, né, de se ter no canal vaginal é normal, porque tem uma flora, assim como ela estava falando muito bem, tem a questão da flora, e é normal a mulher ter uma flora bacteriana, um conjunto de bactérias, a microbiota ali, e ter também a questão dos fungos ali, que é normal de se ter. Inclusive, sim, gente, vamos só lembrar que não é só fungo, não é só bactéria que a mulher pode ter, tá, nesse conjunto, nessa microbiota dela, e que é normal ter. A questão é o controle dela. Vou aproveitar que a Laís voltou para ela poder dar prosseguimento. Eu nem tinha percebido que eu tinha caído. Tinha caído. Vamos lá, mas eu ouvi que o Ram falou sobre as pequenas quantidades de micro-organismos que estão ali na região vaginal. Sim. Então, quando acontece qualquer situação que vai descontrolar a quantidade de um deles, é aí que a gente pode ter o desenvolvimento de alguma doença. Então, no caso da candidíase, é uma situação que vai acontecer numa situação de descontrole do fungo, desse fungo que é a cândida. Então, a pessoa pode ter uma IST, né, abre aspas, sem necessariamente ter uma relação sexual. E aí isso pode sim ser transmitido, então é preciso tomar muito cuidado, né? Porque quando ocorre o desenvolvimento dessa infecção, a questão dos parceiros, enfim, é bem complexo. Mas é importante principalmente saber e se cuidar no sentido de evitar o uso de substâncias na região íntima, né, que podem causar esse descontrole de pH, que podem causar qualquer alteração na flora que está ali na região vaginal. Você acabou falando na verdade, você falou duas coisinhas que são legais de a gente levantar. Uma que é a questão que, vamos lembrar que IST, a gente classifica como IST porque o principal jeito de você pegar é pelo sexo. Mas não quer dizer que você não possa pegar de outro jeito. O outro que você levantou foi a questão do pH, porque a Eugenice mandou uma pergunta aqui assim, ó. Mas ela se manifesta quando o pH está desequilibrado, né? E aí eu jogo essa pergunta para Kathleen. Kathleen, é só quando o pH está desequilibrado? É só quando você tem... Ou ela pode se manifestar, de repente, porque teve uma queda no sistema imunológico, alguma outra coisa assim do tipo? O que o fungo faz, gente? Nós conhecemos vários tipos de fungos. Fungos até comestíveis, né? Então, o que o fungo ele faz? Ele gosta de ambiente úmido, ele gosta de locais assim mais escuros. Então, se você tá com aquela calça úmida, andando Alcântara inteiro, com aquela calça úmida, se você tá durante um período, vamos dizer assim, com o sistema imunológico um pouquinho mais abalado, um período menstrual, tudo isso pode afetar para o crescimento desse fungo que é a cândida. Né? Uma coisa que eu falo por assim, questão de amigos da área médica, né, questão de médico, de enfermeiros, etc., que uma coisa que sempre fala com a questão de candidíase é a mania que algumas meninas têm de usar a roupa íntima que não seja de algodão, usa aquela de material plástico, que aí abafa bastante, então fica muito úmido por causa disso, facilita. E também aquela mania de usar aquelas calças embaladas a vácuo. Você vê que aquelas meninas com aquela calça... Porque assim, não é a questão de uma calça justa, aquela calça embalada a vácuo, que ela não pode dar nem pedição, pum, explode a calça, de tão justo que o negócio tá, não passa nem circulação. Que aí você mantém muito abafado, mantém úmido por causa do suor, porque você não tem circulação ali dentro, tá usando ainda um tecido que super esquenta, super abafa, você na verdade está melhorando a condição para o fungo sair de controle. Então é fácil de desenvolver. Né? O Eugênio até comentou, também pode acontecer por questão de má alimentação, sistema nervoso descontrolado, porque são coisas que vão afetar o sistema imunológico.
Então você vê que... Eu costumo dizer que o sistema nervoso é o motorista. Mexeu com o motorista, mexeu com todo mundo. Dá acidente, carro capota. Uma coisa que também a Roberta perguntou, assim, questão de banheiro sujo, também facilita essa questão da candidíase? Olha, é arriscado realmente, né? Por isso que é indicado que as meninas aprendem desde cedo que não se deve sentar no banheiro fora de casa. É óbvio que é uma possibilidade que existe, mas não é uma possibilidade assim absurdamente grande, mas é uma possibilidade que existe. Então, mesmo que não seja a cândida, você vai entrar em contato com bactérias, pode estar em contato com outras secreções, com a própria urina de outras pessoas. O melhor é a cara dela falando tudo isso. A expressão da Laís foi incrível, da questão do... Desculpa, eu não consegui segurar. O melhor é não arriscar, gente. O melhor é não arriscar. Eu sou muito expressiva. Eu sabe a expressão que eu tô falando. Mas assim, é melhor não arriscar. Não arrisque. Tem os protetores de vaso sanitário. O que gera um outro problema, sabe? Que é muito comum a questão de infecção urinária com as mulheres por conta disso, porque de tanto não encontrar um ambiente confortável para urinar, as mulheres acabam optando por não urinar. Então tem essa questão aí. Então é importante não gerar essa aversão aos banheiros públicos, sim, mas é importante ter cuidado, mas também tomar cuidado com outras doenças, né, com outras coisas que você pode desenvolver por conta disso. Uma coisa que eu também falo dessa questão, né, da candidíase é que, claro, você pode ter uma questão de uma contaminação por causa de uma relação sexual, né? Pega também no homem. Homens podem ter, é importante falar. Não tem essa, o homem pega, a mulher pega, mas é que eu vejo a mesma situação. Lembra que eu, na verdade, comentei também, da questão de que como o tratamento hoje em dia é mais tranquilo, as pessoas também não se preocupam tanto. E a cândida, se ela avança ao quadro, também é fácil de ter complicações severas, perda de fertilidade, dano grave aos tecidos. Assim, é muito brabo se a gente fosse falar isso. E aí aproveitar para responder uma pergunta que fizeram, se a criança também pode pegar. Pode pegar também, tá? Mas eu vou deixar claro que geralmente criança, isso aí eu tô falando pela questão que a gente, pra gente poder fazer as lives para vocês, a gente pesquisa, a gente faz, né, busca informação para vocês. Eu vi sobre isso. Tem a questão que geralmente criança com cândida tá ligada a má higiene. Tá legal? Porque você também precisa manter uma higiene adequada da região íntima para não desenvolver, tá, cândida. E aí entra a questão até das mulheres, devido à uretra ser menor, né? Elas sofrerem mais com esse tipo de infecção do que os homens. Sim. A uretra, a cavidade, o homem é mais protegido, vamos dizer assim. A mulher, ela é menos protegida. Uma coisa que a pessoa está falando assim, a questão de usar calça direto. Gente, a questão de usar calça, tá? A gente está falando da questão de usar uma calça abafada, de tecido que te mantém muito abafado. Não é a questão de usar uma calça... Uma escolha por bons tecidos, né? Isso. Tá? Porque é mais esse tipo do que qualquer calça. Porque se fosse assim, gente, a gente não poderia andar com nada. Você tem uma ideia, né? Bom, mas vamos lá. Uma outra coisa também que eu acho legal da gente falar sobre a questão de cândida é que, assim, o tratamento para as mulheres, ele tem uma facilidade que não tem no tratamento dos homens. Porque as mulheres têm os comprimidos para tratamento de cândida, na verdade, não comprimido, vamos corrigir para a gente falar a forma de apresentação correta. Né? As mulheres têm os óvulos que podem ser utilizados no tratamento de cândida, né? E aí você vai ter com o itraconazol e vários outros para fazer esse tipo de tratamento, e é mais tranquilo do que no caso do homem. O homem só tem a opção da pomada e da via oral, e a mulher tem mais opções para tratamento. E a candidíase coça pra caramba, incomoda aquela bastante. Coceirinha. Ela é até caracterizada pela coceira, né? Que dá... É verdade. Sim. E você vê que, inclusive, você tem pessoas que reclamam que a coceira é mais forte após urinar. Logo após que urina. Porque o que vai acontecer? Vamos parar para pensar. A pele local, mucosa, no caso, está irritada pela infecção fúngica, passa a urina.
né? Que é, no caso, ela é mais ácida. Você tem também questão de salinidade nela, vai bater nessa região que já vai estar mais inflamada, pode dar ardência ou causar deflagrar um prurido, uma coceira ali naquela região. Isso daí acaba sendo bem mais comum, tá legal? Mas vamos lembrar que Cândida, gente, apesar de ser IST, ela não pega só na região íntima, tá? Quando a gente fala principalmente de micose de unha, tá? De unha de mão e unha de pé, que a gente vê lá no módulo de cosmético, principalmente, né? A gente vê que o principal causador de micose de unha é o Candida albicans, que é o fungo da Cândida, da candidíase. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos dar prosseguimento também. E aí a gente fala do HPV, né? Porque a gente falando do HPV teve o que falar quando surgiu a vacina do HPV, não foi, meninas? Pessoal, né, com a questão da vacina da HPV. Mas pra gente começar, Kathleen, me dá uma ideia aí da questão do HPV. Então, o HPV é um vírus que infecta a pele, a mucosa oral, genital, anal, provoca geralmente verrugas, né? Anogenitais, na região genital, e se evoluir, pode evoluir para um câncer no colo do útero. Então, é muito importante esse tratamento. A transmissão, como é uma IST, é por via oral, mas inclui também o contato oral genital, o contato manual genital. Então, é um contágio que abrange bastante formas, né? Vamos dizer assim. Isso. Uma coisa que eu acho legal de falar da questão do HPV é que HPV, na verdade, ele é um vírus que ele tem vários modelos diferentes. São mais de 10 versões diferentes do vírus, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Nessa questão dessas versões, os vírus que causam as infecções, os tipos que causam a infecção na região genital, oral e etc., que a gente conhece como IST, não vão ser os mesmos que vão causar aquelas verruguinhas pelo corpo. Quem tem verruga pelo corpo também é causado por uma versão do vírus HPV, mas é uma versão diferente, tá legal? Então não conta como uma infecção sexualmente transmissível. Eu tenho um grupinho de vírus que causa infecção sexualmente transmissível e um grupinho que vai causar aquela verruguinha comum de corpo para poder tratar, tá legal? Só para a gente poder diferenciar aí. Na questão da vacina, teve uma confusão muito grande que o pessoal achava que, porque como pediu para vacinar as crianças muito novas, de que isso ia influenciar alguma coisa em relação à questão de estimular a relação sexual, né? Deixa eu só responder uma coisa, Letícia, que você falou que você chegou atrasada, a live vai ficar salva sim. Você vai poder assistir a live todinha pelo mesmo link que você usou para acessar agora, tá legal? Todas as nossas lives ficam salvas e você pode assistir à vontade depois. O que acontece? Aí eu jogo a bola para Laís. Laís, a questão de se vacinar tem alguma coisa a ver com a questão de estímulo de relação sexual ou não? Fala pra gente, a questão de vacinar. Qual que é a ideia por trás da gente vacinar e principalmente vacinar ainda criança? Gente, assim... Eu adoro as expressões dela, gente. Adoro. Ela faz umas caras. Eu não consigo me segurar. A vacinação, ela funciona como qualquer outra vacinação. Ela é um objeto de prevenção. Ela é uma medida preventiva, né? Então, quanto antes, se a pessoa ela for vacinada antes do início da vida sexual, ela tem um maior tempo para o desenvolvimento, para a produção de anticorpos, e assim, caso ela seja exposta ao vírus, quando ela iniciar a vida sexual ou depois, enfim, ela já tem anticorpos que vão prevenir o câncer no colo do útero, que é uma causa muito grande de mortes das mulheres, né? É um câncer bem sério e bem agressivo. Então, por conta disso, a vacinação não é um incentivo à relação sexual, pelo contrário, na verdade, as coisas elas estão... Tem um gap muito grande entre uma coisa e outra, né? É realmente prevenção. Então, é importante que haja prevenção. E é uma prevenção que essas crianças estão tendo, que pessoas que já estão na maturidade não tiveram essa oportunidade de ter essa possibilidade de desenvolver anticorpos e hoje poderiam
não ter o desenvolvimento dessa doença. Eu penso muito na questão, assim, eu levantei isso sobre a questão, né, da vacinação e questão de desenvolvimento de desejo sexual, estímulo à questão sexual, porque foi uma coisa que muita gente levantou na época, tá? Sobre por que tá vacinando as crianças, principalmente as meninas muito novas, por uma infecção sexualmente transmissível, tá querendo estimular as crianças a terem relação, e aí vem justamente isso que você falou, não é a ideia de estimular a criança a ter a relação, é a ideia de que a vacina ela é mais funcional quanto mais cedo a gente der essa proteção, porque justamente é uma proteção grande que você vai dar para quando ela for ter a relação sexual, quando ela tiver esse desejo, ela for iniciar a vida sexual dela, ela já está protegida. É uma proteção a mais, né? É uma questão de proteção. Assim como acontece com outras vacinas que a gente toma. Então, não é porque você toma vacina preventiva para tuberculose, catapora, enfim, você vai, meu Deus, estou protegido, vou abraçar pessoas com doença. Nossa, tomei a vacina da gripe, espirra aqui. Espirra na minha cara. Não é assim, gente. Ou, agora que eu estou vacinado contra a gripe, agora a gente fomos incentivados a entrar. Não, a ficar gripado. Vamos usar o mesmo raciocínio. HPV, uma coisa que vocês estavam comentando que é bem legal, é que ela afeta de maneira muito mais agressiva as meninas do que os meninos. Os meninos, ela ainda causa problema, vai dar verruga, tá? O menino ele pode ficar infértil. Só que nas meninas, essa doença é muito mais agressiva porque pode causar o câncer de colo de útero, né? No caso dos meninos, é mais a verruga que vai causar o incômodo, a questão de dor e tudo mais, e pode levar a uma infertilidade aí no caminho, mas não está ligado com o desenvolvimento de câncer de testículo, câncer de pênis ou nada do tipo, né? Na questão de tratamento, é o que o pessoal odeia, principalmente os rapazes. Já vou traumatizar vocês agora, tá? Já vou deixar bem claro. Olha aqui na minha cara vocês, tá? Que estão aí assistindo. Vou traumatizar agora, que é para vocês pensarem 2 vezes antes de sair colocando o negócio de vocês aí sem proteção. Tá legal? O tratamento, gente, é com jato de nitrogênio líquido em cima da verruga na região genital. Tá legal? Vai doer, que é uma desgraça. Se você acha que benzetacil dói, tá? Tenho notícias para você. A dor é muito mais forte. É um jato de nitrogênio líquido queimando na região do pênis. Legal? No caso das mulheres, como o tratamento na vagina é um pouquinho diferente. Elas podem usar líquidos cauterizantes, tem a questão do corte com cauterização, que também vai doer, mas elas vão tomar, né, anestesia e tudo mais. No caso do homem, não pode dar anestesia ali para poder fazer esse tratamento com nitrogênio líquido. Então, entenda que vai doer, tá? Pensa 3 vezes, 4 vezes, antes de querer aprontar aí sem botar a camisinha. Por favor, né, gente? Deixa eu ver que tem uma mensagem da Neuzeni, que ela perguntou assim: sabonete íntimo não pode usar sempre porque vejo falar que tira proteção e tem mais facilidade para infecções ou desenvolver alguma IST. Isso é verdade? E aí? O que vocês podem falar para mim, meninas? Na questão, vamos lembrar que esses sabonetes íntimos, eles mexem com pH, né? A Laís gosta de antimicrobiano. Vai, Laís. Gente, é complicado, assim. É importante tudo e qualquer coisa que você for usar, você ter equilíbrio e você levar essas perguntas para o médico. Então, no caso de coisas que você vai usar na região genital, levar essas perguntas para ginecologista. Do mesmo jeito que quando a gente quer um hidratante, a gente fala com dermatologista. Quando a gente quer um sabonete íntimo, a gente também pede uma indicação. É óbvio que todos esses produtos, eles passam por uma série de testes, passam por uma série de procedimentos para comprovar, né, controle de qualidade, para comprovar que eles são eficazes. Mas é importante ter um equilíbrio no uso desses produtos, principalmente produtos extremamente perfumados. O que me incomoda nessa situação é porque esses produtos são colocados como se a região íntima fosse uma região suja, como se ela precisasse de muitos produtos para embelezamento, para cheiros, quando o normal, né? O nosso corpo ele tem cheiro.
E a gente usa um desodorante, a gente controla os odores do nosso corpo de uma maneira equilibrada. E assim também na nossa região íntima. Então tenha muito equilíbrio na escolha de produtos que você vai fazer. No uso excessivo até mesmo de protetores diários, isso também pode causar uma série acaba tendo o mesmo efeito que usar a calça apertada, que usar roupa íntima com tecido muito grosso, que seja prejudicial para a pele. Então é importante ter equilíbrio, muito equilíbrio. A Michelle perguntou da questão do HPV ter outro nome. Entra na mesma coisa da gonorreia, tá, Michelle? Que a gonorreia a gente chama de blenorragia, quando a gente vai falar da questão, né, de um nome mais técnico. No caso do HPV a gente chama de papilomatose, tá? Só que aí você vai ver que o que é mais fácil para você falar com o paciente e para ele entender. Você falar para ele que ele tem HPV, que é uma sigla que as pessoas já conhecem muito mais fácil, chega para ela falar que ela tem papilomatose. É mais complicado da gente conseguir falar sobre isso. Tá legal? Bom, o importante do HPV, rapidinho, claro. É que ele pode ser prevenido, né? Na verdade, ele pode ser descoberto muito cedo pelo preventivo. Então, por isso que as mulheres, depois que iniciam a vida sexual, né, elas começam a fazer o preventivo regularmente, né? E por isso que é importante. Então, esse exame, ele é feito uma análise no laboratório, não é só aquele exame ali no momento, aquele exame clínico, né? Aquela amostra, ela é enviada para o laboratório para ver se há presença ali de células anormais ou se há alguma coisa que indique um crescimento diferenciado. Então, é super importante fazer esse exame. Já falou até como é feito o diagnóstico, né? Sim. Sim. Só uma coisa para poder também comentar com os rapazes, tá? Porque a Laís comentou sobre a questão da limpeza, né, da região íntima. A limpeza da região íntima dos rapazes é diferente da limpeza da região íntima das meninas. Principalmente se o rapaz não é circuncisado. No caso do homem, ele tem que ter uma higiene muito cuidadosa, tá? Não estou dizendo que as meninas não devam ter higiene cuidadosa, tá, gente? O que eu estou falando é que a questão da limpeza é diferente. No caso do homem, ainda mais quando ele não é circuncisado, quando ele tem o prepúcio, ele tem aquela pele que cobre a glande, tem que fazer uma higiene adequada, porque é muito fácil, tá, do cara desenvolver doenças gravíssimas por falta de higiene. Eu já comentei com vocês numa outra live que, inclusive, câncer de pênis está ligado a má higiene íntima masculina, tá? Então, você pode ter um monte de doença séria aí que o rapaz pode desenvolver por causa disso. Também não estou falando, tá, que você também vai ter que pegar lá o bichinho, coitado, botar lá num tanque lá e ficar esfregando ele desesperado. Não é isso que eu estou falando para você. Mas lavar, manter a higiene constante, para poder evitar qualquer problema sério, qualquer problema grave aí do tipo. Tá legal? O pessoal tá falando também conhecia como condiloma. O condiloma, na verdade, o nome condiloma é considerado o nome mais antigo, tá? Mas também estaria correto, tá? Vocês também podem chamar por condiloma, também vai estar tudo ok. Bom, uma outra doença que aí pra gente poder fechar nessa situação é a questão da herpes, né? Porque o pessoal conhece a herpes principalmente por causa da ferida labial, e muitas vezes não sabe que a gente tem dois tipos de herpes. A gente tem, né, a herpes genital e a herpes labial. E eu jogo a bola para Catherine. Catherine, na questão da herpes labial, quais são as características? O que faz a pessoa saber? Tem tratamento? Tem cura? Como que a gente faz? Então, a herpes, só para deixar claro, a herpes é causada por um vírus. E apesar, né, de ser causado por um vírus, não tem cura. O tratamento vai ser, quando seu sistema imunológico também está debilitado, vão aparecer alguns sintomas, fatores de riscos como estresse, cansaço, esforço exagerado, exposição ao sol. Pode aparecer esses sintomas na boca, né? Na boca. As feridas. E também tem a questão
da pessoa ficar traumatizada, o uso prolongado do antibiótico. Eu sempre bato na tecla da menstruação, porque quando a mulher está menstruada, o sistema imunológico ele fica um pouquinho debilitado. Então, pode ser que apareça essas feridas na boca e elas não têm cura, como é um vírus, o tratamento vai ser com tomadas locais antivirais. Entendi. Então, assim, geralmente a gente está falando dessas feridas que vão aparecer exclusivamente, né, na boca. A gente está falando dessa herpes, dessa ferida labial, porque ela só vai dar nessa região. O vírus que vai causar na região da boca é diferente do vírus que vai causar na região genital, né? Mas a questão da transmissão, ela vai acontecer quando a pessoa tem a ferida, não é isso, Laís? Exatamente. Quando o outro, né, quando a pessoa entra em contato com essas feridas, com essas ulcerações, ela entra em contato direto com essa região e aí ela vai entrar em contato com o vírus, ele vai encontrar uma porta na região que entrou em contato e aí a pessoa vai desenvolver também a doença. E aí vai depender, né, tanto a herpes oral quanto a herpes genital, a infecção ela vai acontecer dessa forma. Ele pode, uma coisa perigosa é que ele pode sim infectar outras partes do corpo. Sim. Uma vez dentro do organismo, ele vai pegar as estradas que ele quiser e ele vai chegar em outras partes do corpo causando prejuízos e levando a problemas no sistema nervoso, no cérebro, nos olhos, que podem gerar sérias complicações. Um bom de se falar também é que o pessoal acha que as feridas da herpes a gente trata com antibiótico. E não é isso, então, a gente trata com antiviral. O antibiótico é para a ferida não acabar infeccionando, aquela ferida causada pelo vírus não acabar infeccionando. Porque o que a gente tem que usar é o antiviral que geralmente o pessoal usa muito é o aciclovir, tá, gente? Que ele tem uma resposta muito boa para tratamento no caso da herpes, tá? Tanto no caso da herpes labial quanto no caso da genital. No caso da herpes genital já é um vírus diferente, mas os sintomas são parecidos, não é isso, Laís? É verdade. Então, ele acaba gerando essas feridas, essas ulcerações, que trazem incômodo, né? É importante lembrar que é extremamente contagioso. Então, aquela região que está com aquelas feridas, ela tem uma carga viral imensa. Então, uma vez em contato, é muito difícil que a pessoa não desenvolva também. Por isso que acredita-se que boa parte da população já tenha entrado em contato com o vírus. Embora não seja boa parte da população que desenvolva feridas. Mas uma boa parte da população já entrou em contato com o vírus e talvez tenha sido imunizada, né? Existe também essa ideia da questão, né, que você falou de boa parte da população ter, justamente porque a população também não se preocupa com a proteção. Né? A pessoa, aí eu fico pensando, é uma doença que vai causar ferida, causa incômodo e a pessoa não tem a ideia de procurar um médico, não tem a vontade de procurar um médico. E aí você vê que a precaução acaba indo muito mais longe do que simplesmente eu me proteger. Não é só, quando você vai usar um preservativo, não é só, eu vou só me proteger. Eu também estou protegendo a pessoa com quem eu estou tendo relação. Pois é, né? Mas o que é curioso é que o outro está vendo essas feridas. Então, assim, é uma coisa bem perceptível. Não é uma coisa discreta, não é uma espinha, não é uma coisa... Não, é uma coisa bem visível, é uma coisa bem perceptível. Então, é uma coisa que poderia ser dialogada no momento. Ei, pera, o que é isso, né? Enfim, é bem complexo. Uma coisa de curiosidade para vocês, tá, gente? É que herpes já é conhecida da humanidade, ó. E a gente tem vários casos na história de surtos de herpes em vários locais. Tem um caso de surto de herpes que aconteceu na Europa, tá? E que, assim, cidades inteiras, você imagina cidades inteiras com pessoal carregado pela questão da herpes. E o que a gente se tem de ideia por questão de dados históricos é que a principal causa era por causa dos bordéis da época,
que as mulheres que viam no bordel estavam contaminadas. Era muito comum nessa época, mesmo o cara casado, ele acabar indo pro bordel, então ele acabava trazendo isso para dentro de casa, e às vezes pelo contato com a criança acabava passando, de repente, pro filho, porque dava um beijo na testa, né, alguma Isso coisa que daí é acabava bem passando, interessante, né? e você vê que a contaminação, e assim, também pode ter. é muito comum, criança também pega, não é só adulto que vai pegar. Com criança, o pessoal conhece como sapinho. Sapinho, né? O pessoal conhece como sapinho. E aí você vê como desde pequeno a pessoa pode pegar, pode ter. Né? Então você vê que é uma coisa que é boba na situação de que, poxa, a gente pode prevenir, a gente pode evitar, então por que não fazer? E parece bobo, né? A própria expressão sapinho, eu acho que é uma expressão que minimiza muito os riscos possíveis da doença, né? E aí você coloca, tá com sapinho, aí as pessoas acabam rindo, nossa, beijou muito, alguma coisa do tipo. Sim. Quando é uma doença que pode levar a complicações, então não é uma coisa legal. Não você tem dano neurológico grave quando a gente fala da questão da herpes, né? É bem complicado. Então, pessoal, só para poder responder a pergunta da Ellen, sei que a Eugenice já respondeu, mas só para poder te falar, Ellen, vai ficar salva a live, você vai poder assistir depois, mesmo o link que você usou aqui para acessar, você vai poder ver. Mas, infelizmente, a gente vai ficando por aqui, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Como sempre. Espero ter tirado bastante dúvida de vocês e a gente espera ter trazido uma luz aí nesse tipo de assunto. Só vou repetir mais uma vez o cuidado aí de todo mundo, independente de homem ou mulher. Lembra que você está protegendo você mesmo e protegendo ao seu parceiro ou a sua parceira. Vamos lembrar que isso afeta a todo mundo, independente de idade, independente de gênero, independente de orientação sexual. O que a gente tem que falar no final é de se proteger. Sua saúde é importante. Deixar agora para os meninos poderem se despedir. Fala aí, Laís. É isso, gente. Foi muito legal estar aqui. Eu espero que tenha, de alguma forma, contribuído, né? A galera que fez campanha para a gente trazer esse tema. Continuem dando sugestões. Ajuda muito. É importante que a gente saiba aquilo que vocês querem ouvir, para que a gente possa se esforçar para trazer informações legais para que sejam ricas, né? E que tragam conhecimento e crescimento para vocês. Beijo. Bom final de semana, gente. Descanse. Diga aí, Kathleen. Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Ficou bem claro, acredito que tenha ficado bem claro, que a melhor maneira, né, de se evitar essas doenças é com a prevenção através do uso do preservativo. Então, se tiverem ainda dúvidas em relação a isso, tem aí o professor Juan, a professora Laís, tem eu, que estamos à disposição de vocês para tirar essas dúvidas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.